Olá, graça e paz. Meu nome é Israel Diniz e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o jovem e as armas espirituais. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo, a você, irmão aqui da nossa Primeira Igreja Batista em Cidade Júlia, ao você, amigo que está passando aí pelo nosso canal e assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar, né, não só esta mensagem, mas a mensagem da coletânea, né, sobre esse tema, para a gente poder levar a palavra também a outros corações. Vamos falar sobre armas espirituais, né? Por que é importante a gente falar sobre armas? Será que estamos em guerra? Bom, a Bíblia nos diz que o inimigo ele está ao nosso redor e ele ruge como um leão, tentando nos devorar, tentando nos tragar. Então, sim, né, estamos em guerra, numa guerra espiritual. Por isso que a gente precisa aí conhecer quais são as nossas armas, para que a gente possa utilizá-la e obter vitória, vitória em Cristo Jesus. A primeira arma que nós vamos falar é sobre a oração, né? O que é a oração? Oração é falar com Deus. A oração ela traz conexão com Deus. Em Filipenses 4:6 está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. Precisamos aprender que a oração ela é o termômetro do cristão. Se você não está conseguindo orar, né, talvez você esteja aí com algum problema na sua vida espiritual, né? A oração ela nos permite falar com Deus, mas também ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Tem um filme aí que é um belo exemplo, né, que é o Quarto de Guerra. Não sei quantos aí já assistiram. Ele fala sobre você ter um espaço, né, para você poder orar. A oração ela precisa ser um hábito na vida do cristão. Quantas vezes será que nós devemos orar a Deus por dia? Na verdade, a vida do cristão ela deve ser aí uma oração constante, né? A oração ela tem que ser feita a todo momento. A segunda arma que eu quero falar com você, que está me assistindo aí, é o jejum. Em Isaías 58, versículos 6 e 7, vai falar para a gente: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre o oprimido, e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa o pobre abandonado, e quando vires o nu, o cubra e não te escondas da tua carne. Aqui no comecinho, né, ele fala para a gente aqui que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo. Para muitas pessoas, né, o jejum ele acaba sendo um fardo pesado. O jejum ele não é somente a abstinência do alimento, né? O jejum, quando ele é feito no temor a Deus, ele é uma arma poderosa a favor do cristão. É lógico que ele precisa ser feito aí de acordo com algumas orientações, né? Precisamos estar ligado com Deus, né? Para fazer o jejum, a gente precisa separar um momento, né? Nos dedicar à oração, nos dedicar à leitura da palavra de Deus, né? E separar aquele momento para que a gente possa fazer então uma consagração e se colocar aos pés de Cristo, se prostrar, confessar os nossos pecados. Assim, o seu jejum ele será aceito por Deus. A terceira arma espiritual é a Bíblia. Hebreus 4:12 vai falar para a gente: porque a palavra de Deus é viva e eficaz
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha só a profundeza da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, de separar as juntas e as medulas. Irmãos, para a gente conseguir utilizar a Bíblia como uma arma poderosa contra o inimigo, a gente precisa ler a Bíblia da forma correta. A Bíblia ela não pode ser lida como um livro comum, como qualquer um outro, né? A gente precisa pedir entendimento a Deus antes de realizar a leitura bíblica, pedir para que o Espírito nos guie, para que Ele fale ao nosso coração através daquela palavra. E também é importante que, após a leitura, a gente coloque em prática os ensinamentos, porque Deus fala com a gente através da sua palavra. Ele nos exorta, Ele nos coloca num caminho de vida, né? E a gente precisa colocar, então, em prática as palavras de Deus. Vamos falar também, né, a quarta arma é a santificação. Hebreus 12:14 vai falar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é a santificação para nós cristãos? Santificação é se separar. Mas se separar do quê? Né? Da prática do pecado. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Por isso que a gente precisa se santificar constantemente, né? E é interessante que essa constância em santificar, ela está lá no começo do versículo, né? Ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação. Esse seguir aqui, ele está dizendo para a gente que a santificação é algo que a gente precisa estar constantemente indo atrás, buscando, né? Que a gente precisa estar buscando em Deus essa santificação. E o último tema que eu quero tratar com vocês dentro das armas é o sangue de Jesus. Apocalipse 12:11 fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles quem? O versículo começa: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aqui ele está falando da igreja, né? Que a igreja, ela vencerá. Ela vencerá pelo sangue do Cordeiro. E vencerá quem? Vencerá o inimigo, através do sangue de Cristo. O hino 89 do cantor cristão, com o título O Poder do Sangue, fala assim para a gente: do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar? Seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador. Ó, aceita o dom de Jesus. Jovem, para você que está me assistindo neste momento, né, que acha que as coisas estão muito difíceis, né, que tem muitas pessoas se levantando contra você, saiba que temos vitória em Cristo Jesus, pelo sangue dele. Aquele sangue que foi derramado no madeiro, foi derramado naquela cruz, por mim e por ti também. Esse sangue, ele traz vida em abundância, uma vida eterna. Que possamos, né, colocar em prática essas armas.
que possamos, né, obter a vitória em Cristo Jesus através dessa entrega constante de oração, de jejum, de leitura, de busca por Deus, de manter a nossa conexão com Deus. Muito obrigado e fiquem com Deus.